maçonaria sociedade. discreta ou secreta? Discreta. Que eles têm uns apertos de mão estranhos, né? Dá pra decorar alguns. Você sabe? Me ensina aí. Não, Eu pô. não posso fazer isso, mano. Ninguém Não tá dá. vendo, vai! Pô, não, eu não vou querer aprender, eu quero... Como que é? É tipo um jeito, assim, de você... Ah, as pessoas apertar? vão- Eu achei que era assim, ó. vai. Não, é assim, vem cá. É. Aí, tipo, a pessoa gira o dedo, dá um... Uma só? Ou aqui. Depende do teu grau. É ali que você fala quem você é. Pegou aí na câmera aí? Não é pra pegar! Não, deleta depois. Cara, vou enganar os maçons aí. Vou apertar a mão aí os caras falam. Aí eles só olham assim e falam. Aí eu. Tem uns que você põe pra trás. Meu pai falava que três pontinhos no na final da assinatura. assinatura. Uhum, Olha só. também. São sinais. Tanto que tem gente que às vezes quer pagar um sapo, que é maçom, É, pra dizer que é poderoso, É. e ele vai lá e põe uns 3 pontinhos. pra dizer que é bem. Só que não é, tem um jeito certo de colocar Ah, os não 3 é? pontinhos. Não é tipo qualquer pontinho. reticência, O pessoal acha que tem que fazer por formato de pirâmide. Meu pai fazia isso. Fazia Mas isso não, aqui. mas não. Passou não. vergonha só. O maçom, eles sabiam que isso aí era só. O seu pai, ele era uma fraude. Por isso que nunca ganhou nada. Não. Ele foi pra Rio Claro, tinha o pessoal maçom lá, falou, eu vou me enturbar aqui, vou assinar assim. Tem muitos, eu conheci alguns Tem, que tem. diziam que era maçom, porque acho que isso é. É porque uma eles se forma de ajudam. Não, mas eles se ajudam muito. Mas você dizer isso pras pessoas também abre portas. Ah, também? E o cara é maçom, pô, então o cara tem grana, o cara tem não sei Vai o quê, trazer o muito cara vai trazer, pô, eu cliente, vou né? fazer um negócio com esse cara aqui, porque esse cara vai trazer os tio tudo pra cá e tal. Mas- Tio também é uma forma de chamar maçom. Como? Tio. É mesmo? Nossa, eu não É sabia. porque dessa. assim, a sociedade em si, eu não sei como, eu não posso falar com propriedade, e no fundo, se você não for um maçom, ninguém vai falar Claro. sabendo. Ninguém sabe Pode exatamente. ser o mastral, ele não vai saber. Tem que estar lá dentro. Eu tô falando do mastral porque o mastral ele sabe tudo bem a fundo. Mas tô falando certos rituais, não. A gente conhece alguns que normalmente a gente Mesmo lá dentro, o cara assiste. tem que estar num grau Tem muito coisa alto. de dentro da maçonaria. Por exemplo, eu sou grau 15, já um É. grau pra 33 graus, 15 pô. Mas mesmo assim você não sabe de tudo. Você não sabe o que o 23 faz. É. Então, assim, é uma sociedade discreta. E aí também vem aquela coisa assim, mas então o que eles escondem? Por que é assim? É. E aí eu já bato em outra tecla. Qual? Se tivesse aberto, já era uma droga. Tinha virado uma igreja como qualquer outra aí, que a galera sai, fala mal, zoa. Pelo menos eles mantêm, seja lá no que eles acreditem, de fato, eles conseguem manter o respeito da E religião um mistério, deles. né? Sim, Que mas faz eu acho parte que de uma, sabe, um mistério. assim, independente de qualquer coisa, eu não tô dizendo... Porque primeiro que eu acho que não existe isso de bom e mal. Eu acho que se aquilo tá fazendo bem pra ele e ele E não tá ajuda faz- outras pessoas... E não tá fazendo mal pra outra pessoa também. Não tá fazendo mal pra ninguém. É. Eu sei que, por exemplo, a maçonaria é como qualquer outra religião. Você tem pessoas que são boas, tem pessoas que não são boas. Eles têm trabalhos assistenciais. Exatamente. Eles também têm trabalhos, outros tipos de trabalhos também. Por exemplo, tem gente tranqueirando por aí. Vamos O que tirar é tranqueirando? Tá fazendo coisa aí que não é legal. Ah. Então eles chamam a pessoa, conversa. Tipo, eles têm um grupo, eles Meio conversam de- com pessoas, por exemplo, casamento. Eles são pessoas que lidam com casamento, família, de uma forma muito, assim, talvez até muito mais rigorosa do que os cristãos. Ah, é? Então De eles valorizar a família. só, por exemplo, o valor do primeiro casamento. Então, o teu primeiro casamento é muito valorizado. Principalmente se você tiver filhos. Se rolar filhos, você não tem segunda esposa. Ela não é tratada como... Entendi. Ela não é uma cunhada. Que seria... A cunhada, ela é, na verdade, a pessoa que é esposa de um maçom. E aí tem as esposas, as outras esposas de outros membros. Então, elas Sei. se encontram e elas se tratam Como cunhado. tanto se ajudando, tanto contudo como cunhadas, porque eles ali são como irmãos, então como se fosse uma família. Por isso que normalmente quando você tem um filho, ele desde cedo, que é uma coisa muito normal, tem gente que tem aí algumas teorias de que você precisa colocar o filho um homem e tal. Eu acredito que não, eu acredito que é uma coisa que você foi criado ali dentro. Você vê o quanto as pessoas se ajudam e aí você quer entrar. Ou, Desde tipo, cedo. é como se fosse, por exemplo, um católico. Time. Ou time. Também, time de futebol. Ou, por exemplo, a pessoa é católica, vamos rezar antes de dormir. Então, é a tua criação. E aí ele entra e aí normalmente ele chama a pessoa de tio. Aí tem as ordens. Tem a ordem de Molay, que normalmente é pra quando eles são mais novinhos. Tá. E aí depois, no caso, né, os maçons mais velhos,
Claro que deve ter um termo melhor para isso, mas tô falando assim para ficar mais, né, fácil de entender. Eles são os tios, porque normalmente eles vão fazer o quê? Eles vão pegar essas pessoas, esses meninos, e eles começam a orientar. Ah, tá. Então, eles orientam, pagam a faculdade, às vezes, enfim, dá uma orientação. orientação. Muitas vezes acaba mesmo trabalhando na sua própria empresa, na empresa do seu padrinho, porque eles apadrinham a pessoa. Então, vai indo. E aí foi mais ou menos, tem aí alguns rumores de que entram mulheres também. Mas aí eu já não sei. É, na que ordem eu saiba Demolei. não entra. Tem outra... o Tem uma Demolei, ordem eu acho que é Demolei. paramaçônica que pra mulher. entra. Não, Demolei é Pra meninos. Pra meninos, E tem, acho que a ordem das Dá uma filhas... pesquisada. Tem uma coisa que o pessoal até acha que é maçom, mas não é. É uma tem coisa também só pra mulher. Tem também uma ordem que eu sei que tem mulher, que é as filhas de Jó. Acho que é isso que eu tinha visto. As filhas de Jó. Também tô falando, mas também é de orelhada, não... Tá. Não, E o lance não de sei. ter sacrifício nos rituais dos maçons, isso você não sabe? Não. Se tiver, acredito que talvez de animal, porque... Não, de animal, claro. Não é de criança, eu digo. Desculpa, mas já ouvi umas coisas. Sério? Que... Não. Não de maçom, mas assim. Já ouvi de animal, de sei sacrifício lá, de animal. né? Fala, Lene, você achou alguma coisa? Não, ainda não, tô pesquisando aqui. Mas Pro delegado lá do caso Bruxo, era sacrifício de criança. mas ele não era maçom, né? Não, era outra coisa. Satanismo, sei lá. Então, mas todo mundo coloca tudo no mesmo balaio, né? E eu acho que aí é que tá o erro. Não, é tanta diferença. É muita diferença e outra. Mesmo dentro da mesma religião tem vários braços, né? E aí o que acontece? As coisas, por isso que eu falo, eu não sei se eles estão certos ou errados. Eles quem? Você Os falou? maçons. Eu não sei se não de foi fechar, bom, né? porque assim, olha a zona que o povo faz. Então, não dá pra você saber direito, mas será que também, se você soubesse... Nos comentários indiquem alguém pra falar de maçonaria. Quero muito trazer aqui, né? Indique alguém que Eu manja. particularmente, assim, eu não conheço Eu também uma não. pessoa, Então- assim, que seja... E eu vou te falar que é bem difícil, viu, você encontrar. Porque... Você encontra curioso, mas é muito difícil. Eu acho que você só encontrar. ex-maçons que vão querer falar, né? Porque Então, se mas ele é não- maçom ainda... Mas ele sai, mesmo quando ele é ex-maçom, ele sai com respeito. Porque, assim, a maçonaria, ela prega... como se fosse o teu silêncio. Ela prega a lealdade. Então, mesmo que a pessoa saia da maçonaria, tem uns... Joyce, você não tá me ajudando a conseguir convidar. Desculpa, mas eu tô te falando a real, porque nem o cara tudo... tava querendo vir, agora ouve ela e fala, não, eu tenho que ter lealdade, não posso... Venha. Mesmo com lealdade, mas conte o que Você acontece. não vê, por exemplo, uma pessoa que era cristã, por exemplo, sei lá, ela sai da igreja... Desviada. Não, é o contrário, né, Lene? O desviado sai atirando, né? Exatamente. É o contrário. O cara, quando era muito cristão e cai Mas na aí é o vida... bitolado, filho. Já Não, é uma quando ele coisa à sai, parte. ele só fala mal. Aí você vai ter e que tal. achar um ex-maçom bitolado pra ele contar tudo. Que Exatamente. aquilo ali era um Eu saco. quero tudo. Eu vou Quero agora saber mostrar. tudo. Era assim. Vamos virar aí, vamos virar. Não- Jorge tá pedindo aqui pra você contar a história que você passou mal quando você fez um vídeo sobre o cemitério de Stu. Cemitério de Stu foi... Putz, aquele dia foi embaçado. O cemitério de Stu foi complexo, porque... O cemitério de Stu, você deve saber que você escuta bastante essas histórias. Esses lugares que eles dizem que são portais pro O pé Astral rachado. fala que tem a membrana da realidade mais fina. Mais fina. Então, aí, o que acontece? Esse cemitério de Stu é um lugar extremamente macabro. Porque assim, conta... É uma história, na verdade, antiga, não é uma história tão nova. E antiga mesmo, da época que existiam ainda as mulheres que eram acusadas de bruxaria. E o local em si... Tipo Salem lá. Exatamente. Só que esse lugar não faz parte de Salem, mas foi um lugar onde se enforcaram muitas mulheres. Porque todo mundo acha que Salem foi o único lugar. Não, fizeram isso por todo. É o mais famoso. Bruxa de Salem. E só e foi tal. mais famoso também porque tinha as meninas É. que ficaram histéricas e loucas, mas eles, enfim... Isso era uma coisa isso que era uma coisa acontecia em outro normal, lugar. E aí, o que acontece? Esse local, ele tem uma árvore, e nessa árvore tinha como se fosse uma caixa, Eu acho, como se inclusive, fosse que um deveriam túmulo. voltar a enforcar as pessoas que fazem dancinha no TikTok, por exemplo. Dependendo da dancinha. dependendo da dancinha. Enforcamento, você não acha? Mas não pra matar, só pra assustar. Não, de boa. Principalmente se o cara for satanista de TikTok. Satanista de TikTok. Tem satanista de TikTok agora. Oi? Eu fiquei sabendo esses dias aí. Mas tudo bem. Ixi, deixa Esquece. quieto. Mas não pra matar, Então. gente. É só pra Só assustar. pra Dá dar uma um sustinho, apertadinha. né? Aí para de fazer. Tem gente que até gosta. Tem gente que pede, você não vê? Tem gente até que quer ser comido. Meu Deus. Gosto não se discute. Lamenta-se, né? Mas tudo bem. Aí, esse cemitério, ele tinha uma árvore, que era onde aconteciam
Primeiro eles enforcavam e depois eles queimavam as bruxas, né? Salem que foi uma coisa meio à parte, que eles queimavam mesmo, né? Pra detonar, destruir e tal. E essa árvore, meio que eles dizem que acabou amaldiçoando o solo. E que o solo ficou contaminado com aquela energia ruim. E depois daquilo, um dia eles encontraram como se fosse uma caixa de, assim, enterrada. E eles costumavam dizer que o capeta ia até aquela árvore por causa daquela caixa. Que lá tinha sido enforcado uma bruxa que tinha tido um filho com ele. Com um demônio. Filho do demo? E quando a criança nasceu, a criança era meio humana e meio lobo. Meio bicho. Meio bicho. E eles teriam matado os dois, a bruxa e a criança. E que por isso, uma vez por ano, eles podiam ver tanto a bruxa como o filho do capiroto, porque o cara vinha visitar o filho, tipo, guarda compartilhada. Guarda do inferno compartilhada, meu Deus. Você vê que é só um dia, né? No inferno é só um dia. Quem tá achando que 15... Meu Deus. Aí tudo bem, ele aparece. Joyce, só história bizarra, Joyce. Sério? Não acredito. Nossa, nada a ver, olha. Tão normal. Seu canal vai ter um acesso absurdo a partir desse programa. É só uma O segunda. pessoal nem gosta desses casos bizarros, né? Isso aqui é só uma quinta-feira à tarde. É a quinta-feira à tarde do nosso amigo Paquito. Quinta-feira chata. Uma quarta-feira chata do Paquito. Mas tá bom, o capeta vinha uma Aí vez ele vinha por ano. visitar. E se mudou um grupo que é como se fosse... Sabe aqueles primeiros colonizadores Sei, ali sei. da América, que eles eram meio puritanos, né? Meio Amish. Era uma descendência ainda mais fechada do que os Amish, que se mudaram para aquela região de Stool. Inclusive, a avenida que passa na lateral é a Estrada do Diabo, que eles falam. Que é... Muita gente escuta falar em alguns episódios. Tem uma Estrada do Diabo lá? Que eles dizem que é a Estrada do Diabo. É Devil Road. Caramba! É a lateral desse Quero ir lá, porque eu gosto de ir cemitério. atrás dessas coisas. E eu acho que pode visitar, tá? É mesmo? Pelo menos eu acho que visita Devil Road, assistida. vou pesquisar. Devil Road. Aí, eles começaram a fazer o quê? Eles percebendo aquela agitação, eles eram de uma igreja, né? Dessa igreja que era toda pura aí, que era alguma coisa batista, mas não é batista, é a batista que conhecemos, é uma outra vertente. Ramificação. E eles fizeram uma igreja. Então, primeiro eles faziam os cultos em um galpão, depois eles fizeram uma igreja. E, inclusive, esse terreno foi doado, tinha também uma história com uma maldição do dono dessa primeira terra. E aí eles ganharam a terra, fizeram a igreja. Só que o que aconteceu? Começaram a acontecer umas desgraças na família das pessoas. E futuramente a igreja pegou fogo. Só que aí não é a pior parte. A pior parte é que dentro dos escombros da igreja não chovia nas pessoas se estivesse chovendo. Eita. Quando queimou todo o teto. Todo o teto queimou. E as pessoas ficavam assustadas porque chovia e você ficava lá dentro e você não se molhava. Então o que eles fizeram? Colocaram essa história como se fosse uma mentira que as pessoas estavam fazendo. Só que eles não voltaram para a igreja. A igreja, quando queimou, dava para você fazer um teto normal. Só que eles não voltaram para lá. Eles voltaram para o galpão de madeira. Então tinha, sim, alguma coisa que assustava eles ali. E também eles dizem que tem uma escadaria que, se você descer aquilo ali, você pode ficar semanas tentando subir. Quando você chega na terra, passou 2 dias, 2 horas. Então, não é aconselhável você ir à noite. Então, tem toda essa história, porque diz que é por ali que o capeta vem, acho que 2 vezes por ano. Eu sei que uma em outubro, acho que outra é em maio. Tem data até. Tem data? Deve ser solstício, sei lá, É o essas coisas. solstício, né? Verão e inverno, acredito. E ele vai visitar lá a tal bruxa. Uma das vezes é a bruxa que ele vai visitar, e outra das vezes eles dizem que vem porque as pessoas, quando souberam disso, começaram vários ocultistas e tal ir pro lugar, e começou uma energia meio pesada, porque começaram pessoas de várias vertentes fazer oferenda. Então o local era todo cheio de pentagrama, oferenda, coisas Sei. que eles faziam ali, e a polícia começou a ficar atrás. E é engraçado que as pessoas que moram nesse lugar ainda são os descendentes das primeiras 20 famílias.
que foram pra lá. Então, é quase como se eles também fossem guardiões desse local. Entendi. Aí depois, com o passar do tempo, em 75, olha como isso é bem velho. Em 1975, um professor descobriu esse lugar, um professor da faculdade. E contou isso perto das férias em uma faculdade. E aí o que aconteceu? Os alunos foram pra lá. Claro. E virou uma zona, quebraram coisas, destruíram lápides. E aí tinha um cara que dizia que tinha também nesse lugar um vampiro. E aí esse cara era do Vaticano, fazia parte lá das coisas do Vaticano. Disse que ia achar o que cercava ali o lugar. E aí diziam que não era um vampiro. No fundo, era o filho da bruxa, que eles diziam que era o filho do capeta. Então é uma história pesada. Aí você fala assim, isso parece uma historinha boba. Mas estranhamente, quando você começa a ver o lugar, se você começar a ver as imagens do lugar, você vai entrando num troço meio jogos mortais mesmo. Você parece que você vai entrando numa hipnose. Mas é uma coisa muito, mas muito pesada, assim. E eu não consigo entender por quê. Porque não tem nada. Se você parar pra pensar, não é nada, por exemplo, uma possessão Sei. ou alguma coisa assim. Não tem nada que não pareça um folclore. Mas ele tem uma energia péssima, aquele lugar. Eu não sei explicar por quê. A energia é muito péssima. E teve também um caso que eu fiz, que também tinha uma energia também que não era muito boa, que o disco da... tinha um disco da Lady Gaga que ficava na minha estante, o disco foi. Tô lá falando e você vai vendo que nem um globo de energia, assim. Por isso que eu falo, energia é uma coisa muito complicada. Porque a gente carrega com a gente mesmo, essas energias ficam. E eu tô falando, conforme eu mexo minha mão, parece que vai criando uma bola meio dourada, assim. E daqui a pouco aquilo une, tipo, o disco, ele não escorrega, cara, ele vai longe, assim, pra frente. Aquele dia também assustou bastante, assim. Tem umas coisas que acontecem que são estranhas. Hein? É. O satanismo de Lavey, ele não tem um altar, ele não tem um processo todo cerimonial. Isso foi criado porque as pessoas têm uma necessidade enorme de ter uma cerimônia. Ah, é? Então aquilo era criado, mas no fundo foi Que ele escreveu a Bíblia. poucos. Ele fez a Bíblia de Satã, né? A Satan Bible. E às vezes tem umas coisas que são conflitantes. Eu vejo muita gente, por exemplo, é satanista de Lavey, a pessoa não fala inglês. E aí você vê, cara, fica um pouco difícil, né? Porque o cara não era brasileiro. E aí você nem conseguiu ler um livro que teria que ser teoricamente sua Bíblia no original. Aí as pessoas viram e falam, mas quem é cristão também não leu a Bíblia no seu original. Mas espera aí, mas a Bíblia não foi escrita em 1969. Que é basicamente, na minha opinião, 1969 é o ano da anarquia. Porque muita coisa foi criada em 1969, porque era um ano cabalístico. Ah, é? Tinha um lance de que tinha uma energia diferente que ia mudar. Óbvio que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou especialista nisso, mas tinha todo um motivo, inclusive o próprio livro do garotinho lá, como é que era o nome? Do bebê de Rosemary, ele saiu nessa época. O homem Porque chega à lua quando? 60... Acho que ele chega em 60... O homem chega à lua... Ele veio aí pra gente. Então, mas esse ano, então, era um ano já... Era um ano... que eles tinham... Eles sabiam que iam mudar a energia e tal, e que ficaria propenso... 69. Tá vendo? Tá vendo? Eu já não sabia disso, eu jurava que era 64. Quando você Por falou isso que eu calei a 69, boca, porque- ficou na minha cabeça que era Então, o ano que o homem muita chegou à coisa lua. aconteceu em 69. Então, eles fizeram isso e acontece o seguinte: quem era o Lavey? O Lavey era um ator. Ah, é? O ator, ele era ator, músico. Ele namorou a Marilyn, teve um caso com a Marilyn Monroe. Porra. A Marilyn. É. Então, assim, ele era um cara super descolado. Vamos colocar assim, que ele era um cara... Seria o cara bonitão, modernão do Instagram hoje em dia. Só que ele começava assim... Vou puxar para um lado mais transgressor. Vamos fazer uma transgressão do cristianismo, mas quase como um protesto. Porque o cristianismo podava, então eu não quero mais ser podado. E aí entra os New Age, né? Época dos hippies e tal. É, o lance do Raul Seixas, né? Sim. Como que é? Não vai longe. Tudo pode, porque é dentro da lei. Qual que é a música dele? Você... Fazes o que tu queres, pois esse é o todo da lei. Meio Essa frase isso, né? é do Aleister Crowley. Então. Então, o Crowley tentou fazer aquele ritual
Exato. Que tá a nessa gente sua tava- futura obra. Depois a gente fala sobre isso. Ele tentou Nem me fala. chamar o Tentou. Santo Anjo Guardião. Só que ele não terminou. Não terminou. Dizem que foi o que deixou ele Meio meio maluco, sujo. é. Com a- Vamos falar disso depois. Depois a gente fala Mas disso. esse cara, então, era ator, teve Ele um era caso ator, com a ele Marilyn. era músico e ele era muito bem relacionado em Hollywood. Então ele fez discos, tem discos dele. Acho que discos, 69 discos. Ele tinha alguma relação com o Charles Manson ou não? Não. O Charles Manson, por incrível que pareça, ele tinha mais ligação com uma outra religião que deu bastante problema pra mim, que foi a cientologia. Cientologia, verdade, verdade. Depois a gente fala disso. Ai, olha, foi bem difícil pra mim, mas enfim, Tá. né? Fui chamada até de vampira maluca, mas eu não tenho problema. Vampira com isso. maluca? Foi, vampira maluca. Aquela garota é uma vampira maluca. Ela, sim, tipo, tem algum Você parece um tipo filme de sessão da pacto. tarde, né? Com vocês, Vampira Maluca. Eu acho que assim, Ai, fiquei tão feliz. Achei tão chique. vampira maluca. Nossa, sempre quis. Achei Essa ruiva vai aprontar as maravilhoso. maiores confusões. Nossa. Quando o sol se põe, essa ruiva não À noite, ela combate o crime. De dia, ela descansa, porque ela é uma vampira maluca. Achei incrível. Assim, me Muito, senti muito demais. A vampira, tipo, maluca mesmo.